Fala galera, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre orações subordinadas adverbiais. Vamos lá. As orações subordinadas adverbiais têm este nome porque elas têm valor de um advérbio. As orações subordinadas adverbiais, elas indicam circunstâncias de advérbios. São 9 tipos diferentes. A primeira é a oração subordinada adverbial causal, que pode ser vista neste período. Não compareceu à reunião porque viajou. Logo, eu tenho aqui uma causa, um motivo de alguém não ter comparecido à reunião. A pessoa não compareceu à reunião por causa de quê? Porque viajou. Percebam que este porquê poderia ser substituído por quaisquer uma destas conjunções abaixo. Porque, visto que, posto que, como, anteposto à oração principal e uma vez que. Assim teríamos não compareceu à reunião visto que viajou, por exemplo, ou não compareceu à reunião posto que viajou, e assim sucessivamente. A consecutiva pode ser vista neste período, trabalhou tanto que adoeceu. Percebam que adoeceu é uma consequência de a pessoa ter trabalhado tanto. Portanto, eu tenho aí uma oração consecutiva. Trabalhou tanto que, em consequência disso, adoeceu. Bem, as principais conjunções adverbiais consecutivas são o que nós observamos aí, e geralmente, quando é o que, ela vem precedida de tal, de tão, de tanto, de tamanho, como aconteceu neste exemplo, o tanto. Nós temos ainda o de sorte que e de modo que. Trabalhou tanto de modo que adoeceu, por exemplo. A oração subordinada adverbial comparativa é aquela que expressa a ideia de comparação. Então, nós temos aí, trabalha como escravo, trabalha da mesma forma que um escravo, né? Como a ideia de comparar, como um escravo trabalha. Percebam que o verbo trabalhar na segunda oração ficou implícito, mas ele existe. As principais conjunções adverbiais comparativas são as seguintes: como que, do que, assim como, tanto quanto, etc. Então, nós temos aí, por exemplo, trabalha assim como um escravo, ou trabalha mais do que um escravo, ou trabalha menos do que um escravo. Tudo isso indicaria uma comparação. Agora, a oração subordinada adverbial condicional é aquela que, como o próprio nome diz, indica uma condição, que pode ser vista na frase abaixo. Neste período, irei à praia se não chover. Então, a condição para eu ir à praia é não chover. Se não chover, então, é uma oração que indica condição, hipótese. E as principais conjunções adverbiais condicionais são as seguintes: se, caso, contanto que, desde que, salvo se, a menos que, entre outras. Então, eu poderia dizer, por exemplo, irei à praia caso não chova, ou irei à praia contanto que não chova. Agora nós vamos ver a oração subordinada adverbial conformativa. E a oração subordinada adverbial conformativa pode ser vista neste exemplo. Conforme prometeu, irá pagar a dívida na próxima semana. Percebam que o conforme indica uma concordância, uma conformidade. Então, nós temos aí outras conjunções adverbiais conformativas como o como, conforme, segundo e consoante. Exemplo: como prometeu, irá pagar a dívida na próxima semana. Ou, segundo prometeu, irá pagar a dívida na próxima semana. E assim sucessivamente. Agora, a oração subordinada adverbial concessiva. E
Nesta oração subordinada adverbial concessiva, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, porque concessão é uma ideia contrária, um fato contrário ao principal. Então, seria esta a ideia da oração subordinada adverbial concessiva, a ideia de algo contrário, a ideia de uma concessão. Então, percebam, não perdeu nada, embora não estivesse atento. Percebam que, embora não estivesse atento, é algo contrário ao fato de uma pessoa não ter perdido nada. Porque quem não perde nada é porque ficou atento. No entanto, aqui aconteceu o inverso. Não estava atento. Então, não perdeu nada, embora não estivesse atento. São orações que indicam oposição, contrariedade entre elas. Portanto, a gente chama aqui de oração subordinada adverbial concessiva. Um fato contrário ao fato expresso na oração principal. Bem, as principais conjunções adverbiais concessivas são embora, conquanto, ainda que, mesmo que, por mais que, entre outras. Então, nós poderíamos dizer, por exemplo, não perdeu nada, ainda que não estivesse atento, ou por mais que não estivesse atento. Temos agora a oração subordinada adverbial final. E a oração subordinada adverbial final é aquela que indica finalidade, como observamos na oração acima. Tentei de tudo para que ele aprendesse um instrumento musical. Então, eu tentei de tudo com qual finalidade? Com a finalidade de que ele aprendesse um instrumento musical. E nós temos aqui duas principais conjunções adverbiais finais, que é o para que e o a fim de que. Tentei de tudo a fim de que ele aprendesse um instrumento musical. Percebam que a fim de que é separado que se escreve. Proporcional. A oração subordinada adverbial proporcional é aquela que indica a proporção, como o nome diz. À medida que se aproximava a hora do exame, a tensão aumentava. Então, uma coisa acontece na mesma proporção que a outra também acontece. As principais conjunções adverbiais proporcionais são as seguintes: à proporção que, à medida que, ao passo que, quanto mais, mais. Olha o exemplo. Quanto mais se aproximava a hora do exame, mais a tensão aumentava. Ou à proporção que se aproximava a hora do exame, a tensão aumentava. E por fim, nós temos a oração subordinada adverbial temporal, que é aquela que indica tempo. E neste exemplo, nós podemos observar: houve protestos depois que o diretor saiu da reunião. Uma dica em relação à oração subordinada adverbial temporal é que ela sempre dá a ideia de um quando, porque ela indica um momento, uma época, um tempo. Então, houve protestos. Quando? Depois que o diretor saiu da reunião. E as principais conjunções adverbiais temporais são quando, enquanto, logo que, assim que, mal, entre outras. Por exemplo, houve protestos logo que o diretor saiu da reunião. Ou ainda, mal o diretor saiu da reunião, houve protestos. Muito bem. Observamos aqui os 9 tipos de oração subordinada adverbial temporal. E agora vocês vão responder este exercício aqui e as orações grifadas deverão ser classificadas em causal, consecutiva, comparativa, condicional, conformativa, concessiva, final, proporcional e temporal. Vamos ver se você realmente aprendeu? Um beijo e até mais. Tchau, tchau.